Ele é juiz do trabalho, professor de Direito e de Processo de Trabalho, especialista em Economia do Trabalho e Sindicalismo, vice-presidente da Associação dos Magistrados de Trabalho da 18ª Região e ex-procurador do Estado de Goiás. Publicou o livro Direito e Processo do Trabalho na Atualidade, estudos temáticos em homenagem aos 20 anos da AMATRA 18ª Região. No Saber Direito, aula desta semana, ministrou o curso Processo Judicial Eletrônico. Na aula número 1, Processo Eletrônico Trabalhista. Na aula 2, Princípios Processuais no Processo Judicial Eletrônico. Na aula de número 3, Atos Processuais Eletrônicos. Na aula número 4, Comunicação e Prazos Judiciais. E na quinta e última aula, Provas no Processo Eletrônico. O Saber Direito Debate tem o prazer de receber o professor Kleber Salles. Doutor Kleber, muito obrigado por estar aqui com a gente. Doutor, me conta como foi essa introdução do processo judicial eletrônico. Normalmente mudanças, por mais positivas que sejam, causam, às vezes, no início, uma certa estranheza, uma certa resistência. Como foi a entrada do PJE? Bom, é um prazer compartilhar desse momento com a TV Justiça. O processo judicial eletrônico, por representar mudança de paradigma, principalmente nas regiões que já tinham ou que tinham ainda o processo em papel e passa a tê-lo de forma eletrônica, realmente gera alguns transtornos, a necessidade de uma cautela durante esse momento de transição. Uhum. Na 18ª Região, na qual eu sou juiz do trabalho, nós tivemos uma transição antes do PJE, da Justiça do Trabalho, para um sistema próprio da 18ª Região de acompanhamento e administração judiciária em seara eletrônica, o chamado SAGE. Isso facilitou? Então, isso, de certa forma, facilita porque os juízes do trabalho de Goiás acabam que já têm uma familiaridade com o sistema eletrônico e acabam recebendo ou alcançando de forma mais facilitada as ferramentas do PJE. Mas, por outro lado, acaba também gerando uma espécie de comparação de um sistema com o outro e que pode, com isso, causar uma certa resistência ao novo, ou seja, ao PJE Justiça do Trabalho. Mas nada que um processo de instalação paulatina e bem fundada na capacitação e no não assodamento, propriamente dito, não possa resolver. Eu sou entusiasta. Eu diria que o processo judicial eletrônico foi me apanhando aos poucos. Eu há 2 anos e meio atrás, eu lembro que encaminhei um e-mail para uma lista de discussão regional de juízes, excomungando o processo eletrônico. Eu assim, simplesmente não conseguia me adaptar, e ainda no sistema de Goiás, né, do TRT da 18ª Região. E então apresentei inúmeras críticas a essa sistemática de tramitação eletrônica. Mas, vamos dizer assim, às duras penas me adaptei e depois de cerca de 6 meses, menos de 1 ano, atuando com o processo eletrônico, ainda no sistema do TRT-18, eu já estava plenamente adaptado e hoje confesso que se me deparar com autos físicos, eu vou achar muito estranho e talvez o tempo para prolatar uma decisão, uma sentença, num processo físico, para o meu caso hoje, deve ser bem superior ao do processo eletrônico. Que críticas o senhor tinha? É importante que o senhor diga, porque pode ser que muita gente que esteja nos assistindo tenham essa mesma resistência e enxerguem que ela deve ser vencida. Afinal de contas, é um processo irreversível, né? Sem dúvida. Ao que me recorde, exatamente o que faltou ou faltava àquela altura era principalmente a estrutura para se trabalhar com um processo eletrônico. Sim. Nós tínhamos uma realidade de autos físicos, então você necessitava bastava um notebook ou um computador de mesa para que você pudesse elaborar o texto da sentença, já com seus arquivos, um acesso à internet, bastava. Com o processo judicial eletrônico, você necessariamente passa a visualizar os autos dessa natureza através do próprio computador. Então, um computador só ou um monitor só acaba inviabilizando ou tornando ou dificultando essa visualização e, portanto, tornando o trabalho mais penoso, mais desgastante. E, à altura do início do processo judicial
na 18ª região, infelizmente nós ainda não tínhamos um segundo monitor, por exemplo, à disposição em todos os gabinetes nas varas, para poder ler o processo em um monitor e elaborar o texto da sentença em outro. Essa, sem dúvida, foi uma das grandes dificuldades que eu ressenti quando do início da atuação com o processo eletrônico. Isso deve ser um problema que realmente acompanha algumas pessoas por aí, nesse nosso Brasil. Nós já estamos informatizados suficientemente para receber esse processo judicial eletrônico sem susto nenhum? Ele entrou no momento certo? Na verdade, eu tenho uma crítica construtiva sobre a instalação do PJE Justiça do Trabalho, por entender que, especialmente no ano passado, o ano de 2012, houve uma instalação, principalmente em varas de alto movimento ou de elevado movimento, sem o devido amadurecimento, poderia assim dizer, do sistema. Então, um sistema que ainda está em desenvolvimento. O curso, por exemplo, ao longo dessa semana, foi centrado muito mais num processo ideal, num processo eletrônico ideal, do que propriamente na ferramenta que nós já temos à disposição. Sim. Então, se houvesse, como espera-se que a partir de 2013 aconteça, uma instalação de modo mais paulatino, de modo a concentrar mais nas varas de menor movimento, até que o sistema alcance uma maturidade maior, um aperfeiçoamento maior, certamente nós evitaríamos, ou vamos evitar, problemas de ordem de adaptação, especialmente pelos advogados que acabam criticando muito as instabilidades que o sistema, por vezes, apresenta, e aí com razão, porque a própria Resolução 94 de 2012 do Conselho Superior da Justiça do Trabalho promete um processo 24 horas por dia, 7 dias por semana no ar. E, infelizmente, nem sempre isso é possível. Sai caro? Do ponto de vista da instalação, o investimento é de grande monta. Assim. O Poder Judiciário tem investido nesse sistema. É um sistema central, ou seja, parte do próprio Conselho Nacional de Justiça. O enfoque aqui, ou durante a semana no curso, foi para o processo na Justiça do Trabalho, mas a base, a estrutura, o tronco desse processo é do CNJ, ou seja, vai servir, na verdade ele é originário da própria Justiça Federal Comum, então ele vai servir a todos os ramos do Poder Judiciário mais cedo ou mais tarde. Então, até do ponto de vista do que se diz como inexorável a instalação ou a transformação do processo judicial brasileiro em eletrônico, é até sob o aspecto do investimento já realizado mesmo. É um investimento alto e que visa ser permanente. Do contrário, não haveria razão de ser. Para o usuário, sai caro? Não, porque o processo é todo em ambiente web, ou seja, ele está permanentemente na rede mundial de computadores. Então, a rigor... Precisa ter uma assinatura eletrônica, uma compra de um aparelho? Quanto ao acesso, ele é gratuito. O regime de custas na Justiça do Trabalho é de pagamento ao final pelo vencido. Então, quanto a isso, nada muda. O que muda é um incremento de uma tecnologia, de um aparato básico para iniciar a utilização, o uso do PJE, que no caso de um advogado, por exemplo, seria ter uma disponibilidade de internet, uma banda de pelo menos 2 megas, porque menos do que isso torna difícil o manuseio do sistema, e o próprio conhecimento mínimo de ferramentas de internet, né, de computação, de modo que quem não o tenha precisaria fazer um investimento de ensino nesse sentido. Ainda estamos distante disso, não, né? Já há mais de 126 mil advogados, por exemplo, habilitados no sistema PJE. Mais de 1.000 juízes habilitados no PJE. Então, são números já expressivos. Isso eu estou dizendo só no aspecto da justiça, só no âmbito da Justiça do Trabalho. Então, já são números consideráveis. A meta do CNJ para 2013, a meta 12, é de instalação de pelo menos 40% das varas nesse sistema. A gente já tem algo em torno de 34% até junho de 2013, por exemplo. Perfeito. Nós vamos fazer um rápido intervalo, voltamos em instantes com o programa Saber Direito Debate.
Estamos de volta com o programa Saber Direito Debate, hoje tendo o prazer de receber o Dr. Kleber Salles, falando de processo judicial eletrônico. Mas vamos deixar esse processo judicial eletrônico, vamos conhecer um pouquinho mais da sua história, Dr. Kleber. O senhor quase que foi um funcionário do Supremo Tribunal Federal? Pois é, William. Ainda hoje, por ocasião do almoço, eu me recordava desse fato. Pelos idos de 2000, eu fiz a rigor foi meu primeiro concurso público para analista judiciário do Supremo Tribunal Federal. Fiz o concurso até por insistência da minha então namorada, hoje minha esposa, Cassie. E lembro que estava em casa e determinado dia ela me ligou e falou: você passou no concurso. Eu não era concurseiro, né, por assim dizer, eu pretendia advogar. Sim. E foi uma grata surpresa a aprovação, porque acabou me animando a fazer os concursos que fiz posteriormente. E aí me lembro que já procurador do Estado, foi o concurso seguinte que eu fiz. O senhor não tomou posse? Não tomei posse. Eu já estava como procurador do Estado, já coisa de 6 meses, no início de 2001, e recebi uma ligação do Supremo indagando se eu tinha interesse na nomeação para o cargo. Como já estava adaptado na cidade de Goiânia, também lecionava na faculdade que havia formado, hoje Pontifícia Universidade Católica de Goiás. Convenceu a namorada que é melhor a gente ficar por aqui mesmo, então está dando certo. Acabei preferindo me manter, a princípio, na carreira da Procuradoria do Estado de Goiás, a Advocacia Pública. O senhor disse adaptado porque o senhor não é de Goiânia? Eu, na verdade, nasci em Porto Nacional, hoje Tocantins. Costumo dizer que eu sou um goiano que foi transformado em tocantinense. Meus pais moraram no interior do Pará, parte da minha infância eu passei naquele estado. E depois o meu ingresso na magistratura se deu na magistratura, no TRT da 8ª região, que envolve os estados do Pará e Amapá. Eu fui aprovado no concurso no ano de 2001 e o início de 2002, melhor dizendo, tomei posse como magistrado em maio de 2002 e permaneci no TRT do Pará até 2006, quando em dezembro eu fui por remoção para o TRT de Goiás, a 18ª região, onde exerço a magistratura até hoje. Bem climatizado já no Centro-Oeste? Não, totalmente. Eu costumo dizer que Goiás é meu estado de coração, de nascimento e agora de coração, né, pela divisão do estado, e onde eu sempre quis viver e vivo hoje com a minha família, com meus pais também moram em Goiânia, minha filha, minha esposa. Quer dizer que o Supremo pode desistir do senhor de vez? Bom, quem sabe em algum outro cargo no futuro. Vamos deixar em aberto, né? Doutor Kleber, a sua entrada no direito se deu aonde mesmo? Na Universidade Católica de Goiás, hoje a Pontifícia Universidade Católica de Goiás, no ano de 94, me formei em 99. Sempre soube que era isso que queria da vida? Sempre. Tive uma pequena dúvida com fazenda, mas assim, o destino acabou me trazendo para o direito e desde o primeiro momento eu sabia que era alguma coisa, independente da carreira. Eu não tinha... a princípio eu quis advogar e acabei advogando na iniciativa privada por cerca de 1 ano e aí ingressei na advocacia pública, também uma carreira muito especial no estado de Goiás, e depois, por influência da minha irmã, que é magistrada aqui em Brasília também, no DF, Léa Salles, acabei, da minha esposa Cassie, que também incentivava para os concursos, acabei fazendo o concurso e fui aprovado no primeiro que fiz e tomei gosto, e a magistratura é uma das paixões da minha vida. O senhor dá aula também, né? Isso. Eu sou professor desde o ano de 2000 e, por curiosidade, até comecei a dar aulas aqui em Brasília. Na verdade, um professor me convidou em Goiânia, tinha um curso aqui, e eu lembro que vim para um preparatório de um concurso na Câmara dos Deputados, do Senado, alguma coisa, para lecionar Direito Administrativo. Então,
Meu primeiro contato com a sala de aula foi com direito administrativo, para se ter uma ideia do quanto eu já girei no mundo jurídico, e para uma turma bastante experiente. Havia pessoas de 2, 3 graduações se preparando para aquele concurso. Então, eu lembro que foi um grande desafio falar em público por 3 horas sobre um assunto geralmente espinhoso, porque não tem tanta referência prática para ilustrar as aulas, e meu início foi por aí. Hoje se diverte numa sala de aula? Hoje eu me sinto à vontade, porque é algo que eu faço com muito prazer, o retorno é considerável, principalmente com o pessoal dos preparatórios para a magistratura. A cada aprovação eu me sinto novamente aprovado em um concurso, por exemplo. Dividir é sempre bom. Nós estamos indo para mais um break. Voltamos em instantes com o Saber Direito Debate. Saber Direito Debate, de volta, recebendo o Dr. Kleber Salles. Dr. Kleber, vamos contar um pouquinho para os nossos telespectadores das publicações que o senhor separou. Deixa-nos começar pelo mais pesado, Curso de Direito Processual do Trabalho. Isso, essa obra do colega Gustavo Felipe Barbosa Garcia, ex-juiz do trabalho em algumas regiões, atualmente procurador do trabalho, eu indico como um aparato básico para quem está se preparando para concursos públicos e mesmo para os juízes e advogados que já estão atuando. É uma obra que se diferencia um pouco dos cursos, dos demais cursos de Direito Processual do Trabalho, por uma marca de bastante atualidade das observações e das manifestações feitas sobre os institutos do direito processual do trabalho, trazendo, inclusive, posicionamentos mais recentes da jurisprudência e apresentando de forma clara os debates doutrinários sobre os temas mais polêmicos em processo do trabalho. Então, com tranquilidade, eu indico o curso de Direito Processual do Trabalho do Dr. Gustavo Felipe Barbosa Garcia, que é uma grande contribuição para quem aplica e para quem se prepara para ser um aplicador do direito processual do trabalho. Para quem está fazendo o concurso, existem dicas, existem alguns truques ou é leitura forte mesmo? Depende do concurso, assim, invariavelmente é preciso estudar bastante, isso é fato. Mas é preciso estudar com inteligência emocional. E isso passa pela própria identificação da carreira que você realmente deseja. Na primeira aula dos preparatórios para a magistratura, eu costumo apresentar um texto de um colega juiz federal aposentado, que chama Concurseiro ou Vocacionado. Ali o candidato, ou ao ler esse texto de pouco mais de uma página, o candidato vai se identificar ou não, por exemplo, posiciona com a magistratura. Eu estou fazendo concurso para ter um emprego público, entre aspas, obviamente, ou para ser magistrado por identificar uma vocação para a magistratura. Esses que têm a vocação, por mais que lutem para alcançar a profissão, a chance de serem felizes ao alcançá-la é muito maior do que o concurseiro. Eu não faço discriminação, eu tenho alunos concurseiros e alunos vocacionados. Todos merecem, de igual forma, a aprovação. Mas, de todo modo, aquele vocacionado ele sofre menos, inclusive durante o caminho, porque ele sabe onde quer chegar e estuda com mais afinco. No que diz respeito a como estudar, hoje a gente tem, e aí vai uma crítica construtiva, uma não uniformização de concursos ao longo das 24 regiões da Justiça do Trabalho. Então, cada concurso é uma realidade. Hoje é preciso você, ou o candidato, examinar a própria banca que o examinará. Do contrário, ele pode partir para alguns posicionamentos que são totalmente inaceitáveis por aquela banca, enquanto o seria, por exemplo, ou seriam aceitáveis numa banca de um estado vizinho,
por exemplo. Então, as dicas valem mesmo. Se eu pegar aqui o Processo Judicial Eletrônico Nacional, de Marcelo Mesquita Silva. Esse livro é muito importante, inclusive eu utilizei como material de pesquisa para a primeira versão desse curso que ministrei essa semana aqui na TV Justiça, que foi para os colegas do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região. Um livro que traz uma exposição de institutos processuais, vamos dizer, visitados ou revisitados à vista do processo eletrônico, assim como faz a outra obra, e apresenta na parte, ou na segunda parte, um arcabouço já de elementos técnicos, assim, de operacionalização mesmo do sistema. É um colega juiz estadual, então acaba que a referência para a Justiça do Trabalho não é a mais pertinente, ou seja, quanto à ferramenta. Mas como o PJE surge no seio do próprio CNJ, as referências gerais, essas sim são muito importantes para quem queira se debruçar um pouco mais sobre o tema processo judicial eletrônico. E o senhor separou também Processo Eletrônico e Teoria Geral do Processo Eletrônico, José Carlos de Araújo Almeida Filho. Exatamente. Esse livro, ou essa obra, já é mais densa do ponto de vista da teoria do processo judicial eletrônico. Na verdade, já está na 4ª e talvez já na 5ª edição, essa aí é a 4ª edição, e se propõe a apresentar uma teoria do processo eletrônico. Então, concordem ou não alguns outros doutrinadores sobre o tema, o autor apresenta os princípios, apresenta os institutos, os principais institutos do direito processual do trabalho, à vista dessa nova plataforma de tramitação eletrônica, inclusive apontando a manutenção ou não dos princípios, a alteração ou não, e mesmo a ideia de eventuais novos princípios a partir dessa sistemática eletrônica. Então, é obra também recomendada para quem quer se inteirar um pouco mais sobre a teoria do processo eletrônico. Não necessariamente quanto à ferramenta. Essa é preciso entrar mesmo no sistema, utilizar o sistema para aprender. Mas o processo eletrônico visto sob a ótica da doutrina, sob a ótica da jurisprudência, são obras que eu indico para essa iniciação, vamos chamar assim. Bom, infelizmente nós não temos aqui, mas inclusive foi citado no começo do programa, o senhor é coautor do Direito e Processo do Trabalho na Atualidade, estudos temáticos em homenagem aos 20 anos da AMATRA, 18ª Região. O senhor poderia falar um pouquinho dessa obra? Essa obra foi idealizada pelo então presidente da AMATRA, o meu amigo Platão Neto, e nós a realizamos conjuntamente como coordenadores, eu e o também amigo Ari Lorenzetti. Tem cerca de 16, 17 artigos de operadores do direito, magistrados, procuradores, advogados, retratando o momento o importante momento pelo qual passa o direito do trabalho. O direito do trabalho está sempre sendo visitado, vamos dizer assim, por algumas forças que querem mudá-lo. Às vezes para o bem, às vezes para o mal, mas é preciso que os operadores do direito, os juristas, os aplicadores do direito do trabalho estejam sempre atentos. E essas obras coletivas servem exatamente para que nós estejamos pensando sempre o direito e o processo do trabalho, sem perder de vista a sua finalidade principal, que é aplicar bem o direito social, aplicar bem o direito do trabalho e buscar a paz social. Essa obra teve uma tiragem bem considerável pela editora LTR, está à disposição na editora, e foi uma grande honra participar dessa, como coautor, escrevendo um artigo sobre legitimidade dos herdeiros nas postulações em caso de falecimento de empregados, e também na co-coordenadoria para a sua elaboração. Dr. Kleber Salles, muito obrigado por estar aqui com a gente na TV Justiça, obrigado por dividir com a gente o seu vasto conhecimento dentro dessa área. Esperamos encontrá-lo em breve por aqui. Eu que agradeço a oportunidade, estou à disposição para
um breve retorno. E você que nos acompanha de casa, muito obrigado pela sua audiência e até o próximo Saber Direito Debate. E continue aqui na TV Justiça. Tem dúvidas sobre o assunto? Mande um e-mail para nós, saberdireito@stf.jus.br. E você também pode estudar pela internet, www.tvjustiça.jus.br.